Hello, my friends da primeira série, good afternoon, boa tarde para vocês. Meus amigos, é o seguinte, nós vamos dar continuidade nas nossas atividades sobre o Present Continuous, certo? A gente já viu o Present Continuous, já viu que funciona na forma negativa, não é? A contração do verbo to be, am, is ou are, uma das formas do verbo to be, com o not, não é isso? Por exemplo, aqui como you were not listening to me, certo? Esse tempo verbal a gente já sabe que ele é o agora, uma situação que está acontecendo no momento da fala, não é isso? E aí a gente vai observar aqui algumas informações sobre esse tempo verbal. Olha só a forma negativa, não é? Dos verbos, por exemplo, listening, paying, traveling, reading, snowing, studying, wearing, working, ok? Então, a estrutura da negativa que nós temos é sempre um sujeito, eu, você, ele, ela, isso, nós, vocês ou eles ou elas, certo? Com o verbo to be já na forma com a negativa, não é? Am not, are not, is not e are not again, certo? O verbo, toda a ação da minha frase, tá? Ela vai acontecer com ing no final. Algumas vezes eu vou precisar duplicar uma letra, algumas vezes vou precisar excluir o e, mas sempre vai ter ing, tá legal? Depois, olha como é que a gente monta as perguntas, certo? A gente tem aqui o verbo to be na forma de perguntas, recapitulando esse assunto todo que nós já vimos anteriormente. Previamente a gente já soube, já viu um pouquinho, já aprendeu um pouco sobre o present continuous, certo? E aí, na forma de pergunta, só subindo aqui, tá? Na forma de pergunta e de resposta curta, nós vamos ter sempre o verbo na frente do sujeito, tá legal? Baseado nessas informações, a gente tem também as contractions, não é? A gente pode acabar contraindo o verbo to be com o sujeito, ou então nas negativas, certo? O verbo to be com o sujeito ou o verbo to be com not. A gente tem aqui duas possibilidades de fazer acontecer a contraction, não é? E aí nós finalizamos então o nosso conteúdo que vai sobre o assunto do present continuous. E aí, baseado nessas informações, quero que vocês cheguem à página 205 do material didático, tá? Onde nós vamos começar o putting into practice, certo? Olha só, nós temos aqui subindo, yes, tá? A partir da questão de número 1, que começa na página 205, até a questão número 6, que chega na página 206, tá? Vocês vão realizar para mim atividades que são baseadas, certo, no assunto que nós estudamos. E aí também nós vamos ter uma pequena atividade extra que vocês farão para mim, que eu acredito que é o suficiente para vocês em 1 hora de tempo. Tá legal, galerinha? Então, vocês vão observar esses assuntos aqui para mim. Primeira questão, tá? Nós vamos escolher qual das opções completa corretamente a sentença, não é na questão de número 1. Na questão de número 2, quais são as formas verbais que completam corretamente os espaços que estão aqui nessa sentença? A número 3, certo? Quanto ao estudo do present continuous, marque a alternativa que tenha a forma correta de uma frase nesse tempo verbal. Ou seja, qual das 4 frases a seguir está dentro do tempo verbal present continuous e está colocada de maneira correta, ok? Depois, a número 4, certo? Marque a alternativa que completamente correta, não, que complete as alternativas que completam corretamente, perdão, a frase no tempo present continuous. Então vocês vão escolher sempre aqui nos itens A, B, C e D quais são, não é, as opções que completam corretamente as informações. Depois, finalizaremos com as questões 5 e 6 do material didático, onde vocês vão fazer para mim. Leia o texto a seguir para responder as questões 5 e 6. Esse texto, tá, fala sobre estudantes que trabalham durante o tempo livre. Eles trabalham geralmente em restaurantes ou lojas. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, na Irlanda, não é, que eu tive a oportunidade de conhecer assim mais de perto, os alunos estudam de manhã, né, e à tarde eles fazem algum serviço, ou em um pub, ou em alguma loja, né, óbvio, para trabalhar nos pubs eles precisam ser maiores de 18 anos.
mas também trabalham como babysitters, não é? Vigiando as crianças, ou como pessoas que pegam os cachorros para dar volta e por aí vai. Então existem vários trabalhos, não é, que podem ser feitos. E aqui no Brasil as coisas são diferentes, tá? Geralmente os teens eles trabalham apenas se a família precisar de dinheiro. Na maioria das vezes não é, são part-time jobs. Os part-time jobs são os trabalhos de meio período, ok? Vocês já sabem como é que funciona. Na verdade são algumas horinhas apenas, né? Meio período, né? E assim eles trabalham para dar uma certa ajuda para a família. E aí, baseado nesse texto que vocês vão ler integralmente, vocês vão responder as questões 5 e 6 que vêm do IFPE, do Instituto Federal de Pernambuco. De acordo com o texto, os estudantes brasileiros. Então vocês vão assinalar a resposta correta. E na sentença, they work in restaurants or shops. In the third person of singular must be. Né? Na terceira pessoa do singular, quem seria? Ok? Então, a sentença a seguir, na terceira pessoa do singular, deveria ser quem? Que seria substituído por they, não é? Então, nós temos aqui he, certo? Tá? Mas qual dessas informações é a correta? Então, vocês vão ler para mim, ok? E vão realizar as atividades. Alright, my friends? Espero que vocês estejam bem em segurança, certo? Lembrem de manter os protocolos de segurança sempre e que a gente possa se ver logo logo. Bye bye, meus amiguinhos. Vamos aos trabalhos agora e daqui a pouquinho eu abro o grupo para recolher as atividades. Let's go!